Eu quero convidar o nosso querido irmão Josuel para vir aqui. Hoje ele graciosamente aceitou aí o desafio de nos trazer então a palavra de Deus. Então eu quero convidar o Josuel para vir aqui e ele vai então estar nos trazendo a palavra de Deus nessa manhã. A palavra que Deus colocou no coração dele. Então, Josué, eu quero agradecer, tá bom? Pelo seu carinho, a disponibilidade de nos trazer a palavra. Josué, ele é um estudante de teologia e é professor também da nossa escola bíblica. Então, que Deus o use em nome de Jesus nessa manhã. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pedir licença para tirar a máscara. Quero dar bom dia a todos e sou grato a Deus por esse dia estarmos aqui, né? Com a graça de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado com a sua potente mão. E quero agradecer o pastor por permitir que possamos estar aqui nesta manhã. Aprove a Deus que podemos estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar um tema que é muito propício aos dias de hoje, que fica no livro de Hebreus, capítulo número 4, a partir do verso 1. Onde um tema do livro diz: a entrada no descanso de Deus pela fé. O tema desse livro é a entrada no descanso de Deus pela fé. Eu gostaria de ler, se a mídia puder colocar, 4, eu vou ler do 4, do 1 ao 11. Ainda está aí na tela, né? Tomamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas as palavras que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus do sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarados: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém, irmãos? É um livro, Hebreus é um livro considerado como uma mina de ouro. Não sabemos quem foi quem escreveu o livro de Hebreus, mas sabemos que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns estudiosos dizem que foi algum pastor, pelo o aconselho que ele traz através desta carta.
E esta carta foi direcionada a um grupo de judeus, uma igreja de judeus, que eram cristãos. Eles eram cristãos, eles criam em Jesus, como nós hoje. E foi no primeiro século. E a carta tem o objetivo de orientar ele contra a apostasia, o esfriamento espiritual que eles estavam tendo ao voltar ao judaísmo. Daí o escritor, ele fala, e ele começa falando da supremacia de Jesus. Foi anunciado hoje aqui que nós vamos estar estudando aí os 4 evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles falam sobre a vida terrena de Jesus. O livro de Hebreus, ele fala sobre a vida terrena e a vida nos céus de Jesus. Ele fala da supremacia de Jesus. Ele é considerado como o 5º evangelho. E aí ele começa dizendo e direcionando a mensagem aos hebreus, dizendo que Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior que o sacerdote, Jesus é maior que os profetas, Jesus é melhor que a antiga aliança feita com Moisés e Davi, e Jesus é o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, tudo que está aqui na terra foi criado por Ele, inclusive nós. Ou seja, nosso Jesus também é Deus, né? Nosso Jesus, Ele é considerado aqui como Rei dos reis. E alguns temas gostaria de compartilhar com os irmãos, começando com o descanso, que é uma promessa de Deus. Descanso é uma promessa de Deus. Eu gostaria de, se puder colocar o 4 versículo 1 na tela. Ele começa dizendo: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Ele começa com uma palavra temamos, né? É uma palavra que está no verbo presente, no plural, que ele está direcionando à igreja, né? E tem um significado de ter medo, né? Essa palavra temamos é ter medo, ou seja, esse autor, ele está com medo, ele dirige a palavra, temamos, tenhamos medo, mas medo do quê? De não entrar no descanso de Deus. Olha aí, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, ou seja, aqui ele está direcionando para dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que estão com medo de não entrar no descanso de Deus, e também tem aquelas pessoas que estão falhando, ou seja, não estão dando importância se vai entrar ou não no descanso de Deus. No versículo de número 4 e 2, ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas as palavras que ouviram não lhe aproveitou, não ter sido acompanhado pela fé daqueles que ouviram. Ou seja, tem pessoas que estão com medo, mas tem pessoas que estão displicentes em ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão desprezando a palavra de Deus. E quando se despreza a palavra de Deus, corre o risco de ficar para trás. Olha, irmãos, esse autor, ele escreve aos hebreus num momento muito crítico da vida deles. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus do judaísmo, perseguidos pelos judeus que não queria
que a lei de Moisés fosse substituída por Jesus. E eles acusavam os cristãos judeus que eles estavam querendo adulterar, deturbar a lei de Moisés. E por causa disso começaram a perseguir. E lembrando, irmãos, que eles eram uma igreja como nós, e estavam sofrendo um momento de perseguição. Perseguição de ter os seus líderes mortos. Perseguição de ter as suas casas confiscadas. Perseguição de perder os seus empregos, seus bens. Perseguição de perder até os seus filhos. Por isso o autor, ele escreve aos hebreus, dizendo: olha, fique firmes, porque quando vem a perseguição, irmãos, eles estavam impedidos de até se reunir como igreja. Como nós estamos no momento, nos dias atuais, estamos sendo impedidos de reunir pessoalmente, fisicamente. Eles estavam sofrendo essas mesmas perseguições, mas de forma mais intensa ainda. Por isso o autor escreve: olha, Jesus é maior, não volte para o judaísmo, fique firme, permaneça firme. E a igreja, irmãos, é uma comunidade que todos se amam, porque o amor de Deus está sendo derramado sobre a igreja. Uns velam pelos outros, um cuida dos outros. Precisamos ser exortados, precisamos ser confrontados, precisamos ser consolados um pelos outros. Não podemos enfrentar o pecado sozinho. Precisamos de cuidados dos membros da família da fé, todo dia, o dia todo. Somos considerados como um carvão. Quando ajuntamos o carvão e colocamos fogo, o que acontece? É uma labareda intensa, um calor intenso. Mas quando ficamos dispersos, também são considerados como carvão, esfria rapidamente. Por isso o autor, ele tem essa preocupação em trazer esta carta, para que a comunidade ela não possa ficar dispersa, para que a comunidade não possa deixar de ouvir a palavra de Deus. Olha só, irmãos, vamos lá no verso de número 2 de Hebreus 4. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Irmãos, o autor começa dizendo: porque também a nós. Quem é esse nós que ele está falando aqui? Esse nós que ele está falando aqui é o autor que está falando, né? Nós, a igreja, a comunidade a quem ele está direcionando a carta, que é os judeus cristãos. Esse nós engloba tanto nós hoje, porque está no verbo presente, ó, nós, o verbo presente engloba nós hoje, o autor e os cristãos que estão ouvindo ou que receberam esta carta. Foram pregadas as boas novas, como eles. Quem é esse eles que ele está falando agora? Esse eles que ele está falando é os judeus lá de Moisés, o tempo de Moisés, que ouviram também essas mesmas boas novas que nós estamos ouvindo hoje. Mas como o autor está dizendo aqui, ó, porém não estava misturado com a fé. Ele ouviram as boas novas. E o que é interessante que, se for possível a mídia colocar, Deuteronômio 12:10. Eles estavam desprezando o quê? A promessa de Deus. Que promessa é essa? Vamos ler lá? Deuteronômio 12:10. Mas passarei o Jordão e habitarei na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso. Vou dizer de novo: e vos dará repouso
de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Isso é a promessa de Deus. Isso saiu da boca de Deus, irmãos. A promessa de um descanso. E eles não atentaram para essa palavra. Eles não... Tem aquele ditado que diz hoje, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles não ouviram a palavra de Deus. O próprio Deus direcionando a palavra a eles sobre o descanso. E esse descanso era na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mandava leite e mel. E como está dizendo aqui o versículo, além de ele estar possuindo, eles estariam seguros, porque o próprio Deus trazia segurança para eles. Quem não gostaria de estar numa situação como essa, né, irmãos? Uma terra que manava fartura, tinha de tudo, né? E além de tudo, estaria seguro. Isso é uma promessa que nós devemos atentar. Sabe por quê, irmãos? O livro de Hebreus, o capítulo de Hebreus, capítulo 4, ele é um resumo dos 3 primeiros versículos. E os 3 primeiros capítulos falam sobre a soberania de Jesus, sobre a soberania de Deus. E o povo de Israel, recebendo esta promessa de Deus, começou a caminhada no deserto. No comecinho estava tudo bem, eles estavam lado a lado com Moisés, eles estavam ali ajudando a Moisés, mas com o passar do tempo eles foram se distanciando de Moisés. E Moisés era o representante de Deus. Moisés falava aquilo que Deus mandava ele falava ao povo. E o povo começou-se a distanciar da presença de Moisés, que era representante de Deus, trazendo isso com eles muitas consequências. Eles começaram a entrar no deserto de Cades Barneia. O deserto de Cades Barneia, irmãos, é um deserto muito vasto. Dos 40 anos que o povo entrou nesse deserto, 38 eles permaneceram no deserto de Cades Barneia. E além de eles ter visto aqueles grandes milagres que Deus realizou, as pragas no Egito, Deus abrindo o mar vermelho, eles estavam sentindo o quê? A presença de Deus ao seu lado. De que forma? A palavra de Deus diz que havia o quê? Uma coluna de fogo à noite, que os protegia do frio que é intenso do deserto. Havia uma nuvem durante o dia protegendo eles do calor. E mesmo com tudo isso, irmãos, eles começaram a se afastar da presença de Deus e de ouvir a voz de Deus. Consequentemente, o coração endureceu e nós temos a primeira rebelião acontecida nesse deserto de Cades Barneia, que é a rebelião de Datã, Corá e Abirão. Essa é a primeira rebelião que eles tiveram por se afastar de não ouvir a voz de Deus. Olha o perigo de nós não estarmos atentos à voz de Deus. Causa esfriamento ao ponto de causar uma rebelião. E diz a palavra que quase 15 mil pessoas foram engolidas. A terra se abriu e quase 15 mil pessoas foram engolidas pela terra por causa desta rebelião. Um outro evento importante que aconteceu lá no deserto de Cades Barneia, que causou uma ira imensa em Deus, uma ira que causou eles não puderem entrar na terra prometida. Qual foi esse evento? Foi um evento de Massá e de Meribá. O povo sentiu sede. O povo tinha visto grandes milagres lá acontecer anteriormente. O povo sentiu sede e começou a murmurar contra Deus. A murmuração foi tamanha que eles diziam: será que o Senhor está no meio de nós? Será que o Senhor está conosco ainda?
E eles estavam vendo a presença de Deus lá na nuvem. E a murmuração foi tamanha, irmãos, foi tamanha, que eles falaram assim: se fosse para morrer, por que não deixou nós morrer lá no Egito? Olha o perigo de nós não estarmos ouvindo a palavra de Deus. Eles falaram assim: se fosse para nós morrer, que nós morresse lá no Egito, pelo menos lá no Egito tinha água. Nós não iríamos morrer de sede. E a ira do Senhor se acendeu tamanha, e diz a Bíblia que eles estavam próximos já de entrar na terra prometida, próximo de entrar no descanso. Estava próximo, não estava muito longe, estava próximo. E eles começaram a olhar para trás e achar que o Egito ia ser melhor que a terra prometida, a terra de Canaã. E por causa desta murmuração, eles não puderam entrar na terra prometida. A primeira geração morreu todas no deserto. Somente Josué e Caleb conseguiram entrar da primeira geração. Quem conseguiu entrar foram os filhos da primeira geração. Não conseguiram entrar no descanso de Deus. Descanso ele prometido. Não estiveram atentos à voz de Deus. Agora vamos para o segundo tema, que é o descanso de Deus. O versículo 4 e 3 do próprio Hebreus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O autor começa dizendo: porque nós, novamente, nós quem? O autor, os hebreus que estão ouvindo, e nós nos dias atuais. Quem é? O que cremos? O que significa cremos? Significa fé. Fé, confiança. Entramos no descanso. Capítulo 3. Entramos no descanso. Entramos no repouso, está dizendo, né? Entramos no repouso, que significa descanso. Entramos no descanso. Está no verbo presente. Entramos, verbo presente. Ou seja, se nós cremos, tivermos fé, entramos hoje. Na onde? No descanso de Deus. Nós, porém, que cremos. Quem? Nós hoje, o autor e os escritores que crê do judaísmo, dos judeus cristãos. Se nós cremos, entramos no descanso hoje, que está num verbo presente, entramos. Essa é a promessa de Deus para nós, hoje. Quem crê, entra no descanso hoje. Já quem não crê, está sujeito a ficar para trás. Ficando para trás, está sujeito a perder o quê? O descanso. No capítulo João 3,18, dá para colocar, pastor? Não sei se está na programação. João 3,18. Quem crê nele não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê, irmãos, já está condenado. Quem crê já está salvo. Quem confiar em Jesus entra no descanso hoje. Só que, irmãos, tem dois tipos de cristão: os que crê e os que não crê.
Quem não crê está ficando para trás, está correndo o risco seriamente de não entrar no descanso de Deus. Mas se ouvir a palavra de Deus, olha a importância da palavra de Deus, mas se ouvir a palavra de Deus, pode alcançar a salvação através da fé. Por isso a importância, irmãos, de não deixar a palavra de Deus entrar de um lado do ouvido e sair do outro. Ela tem que descer o coração, para que haja transformação do coração. Ela tem que subir a mente, para que haja transformação da mente, e que haja também o desejo de ouvir a palavra de Deus. Porque se não ouvir a palavra de Deus, o que acontece? A dureza de coração. Quando Deus fala, Ele é digno de ser ouvido e obedecido, em vez de ser resistido. Tapar os ouvidos à voz de Deus produz endurecimento do coração, um coração de pedra. Mesmo que seja alvo de cotejamento da sã doutrina, nada sente, pois está insensível. Um coração duro, rejeita a oferta da graça e permanece rebelde, mesmo diante dos mais eloquentes expressões de amor de Deus. Agora, os que confiam na sua fé, ele alcança repouso agora. Quer ver, irmãos? Pastor, se for possível, Mateus 11, 28. O repouso de Deus, para aqueles que crê, acontece agora. E de que forma isso acontece, irmãos? Olha aí, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. O 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, é imediato o descanso de Deus, a providência de Jesus para aqueles que creem na sua palavra, nas boas novas que foram anunciados tantos aos judeus lá do tempo de Moisés, tantos aos judeus aqui, cristãos, que estavam sendo perseguidos, tanto para nós hoje. Se nós atentarmos para a palavra do Senhor, 28, pastor, 28 de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontra alívio de Jesus. E isso é hoje, irmãos, é agora, é no exato momento que nós confiarmos, é no exato momento que nós se arrependemos dos nossos pecados, é no exato momento que nós se arrependemos das nossas fraquezas, que nós não podemos fazer nada se não for através de Jesus. Porque se nós se afastar de Jesus, o que acontece? O coração endurece. O coração endurece e causa o quê? A incredulidade. E foi por causa da incredulidade que o povo de Israel pereceu no deserto. Aí entramos já no tópico 3, que é como se aproximar desse descanso. O que eu devo fazer para se aproximar, para estar perto desse descanso, para receber esse descanso na minha vida, para que eu possa usufruir desse descanso? Aí ele vai lá para Hebreus 4 e 11. Hebreus 4 e 11. Procuremos, esforcemos. Algumas versões diz procuremos, mas essa versão é a melhor interpretativa. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele o quê? Descanso. Para eu entrar nesse descanso, eu tenho que me esforçar. São duas observações. Como diz lá no verso 1, temamos, ter medo de não entrar no descanso, de ficar fora do descanso. Agora ele fala assim: se esforcem, nos esforcemos, no plural, está no plural, esforcemos-nos. A igreja, se esforcem
Para quê? Para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A fim de que ninguém caia. O esforço aí, tanto é para entrar no esforço, no descanso de Deus, como também para ajudar aqueles que estão próximos de cair. Lembrando que essa carta está direcionada à igreja. Lembrando que essa carta está direcionada aos cristãos. Se esforce. O descanso é dado aos que se esforçam da obediência, embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé. Aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. Esforcemos significa ser diligente, apressar, estar alerta. E é claro que o esforço aqui referido é o esforço da fé. A salvação é de graça, mas para permanecer nessa salvação necessita de esforço. Eu não lembro onde eu vi uma história, se foi alguém pregando ou lendo algum livro, eu não lembro quem foi o autor, mas ele colocava uma ilustração muito, muito boa. Nós somos um barco e estamos no rio, e este rio está com uma grande correnteza. Além de ter uma grande correnteza, está vindo um grande vendaval, uma grande tempestade. De um lado nós temos Jesus, de um lado nós temos o mundo. Para onde nós vamos direcionar nosso barco? Se for para Jesus, nós temos que se ancorar no porto que é Jesus. Está próximo de Jesus. Mas um detalhe é que para manter esse barco ancorado, precisa o quê? De corda, né? Não precisa de corda para ancorar esse barco? Precisa o quê? Dos pregões, não precisa dos pregões lá para segurar a corda? É isso que ele está falando. Esse esforço aqui não é da salvação, porque a salvação nós não merecemos, a salvação ela vem de graça. Mas a fé, ela é exigida de nós. De que forma? É de estar ali todo dia, toda hora revendo que as amarras para que elas não se rompem. Se precisar trocar as cordas, eu vou lá, vou trocar essa corda. Porque lá no rio está um grande abismo. E se essas cordas se soltar, eu estou sujeito a cair no abismo. Esse é o medo que o autor está dizendo: temamos de não entrar no descanso de Deus. Se você estiver no porto que é Jesus, você está seguro, mas exige o que? Um esforço, um cuidado, de estar sempre ouvindo a instrução de Jesus, porque se soltar as amarras, o abismo está aí, para nos engolir. Esta é uma ilustração que resume esse capítulo. Procuremos, se esforcemos, nos dedicamos. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não capitulam com a desobediência, os salvos não luta contra o pecado, resiste até o sangue, como os judeus aqui, os judeus cristãos, eles estavam resistindo alguns estavam resistindo até o sangue, eles estavam sendo mortos, os líderes foram mortos, perderam suas casas, perderam seus bens. Mas o que me chama a atenção, que alguns estavam querendo voltar para o judaísmo, estavam querendo fazer o mesmo exemplo que o povo de Israel estava fazendo lá atrás, voltar para trás. Nós que estamos salvos, irmãos, nós olhamos para frente, marchamos para frente. Se há desafios, venceremos no nome do Senhor, venceremos no nome de Jesus, porque é Ele que luta por nós. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim, irmãos, agora uma declaração minha, pessoal. Eu louvo a Deus por
nós fazermos parte dessa igreja. Eu louvo a Deus pelo esforço, a dedicação de pregar a palavra de Deus. Nós vemos hoje que estamos passando por um momento difícil, a qual estamos sendo proibidos de reunir pessoalmente, proibidos de poder abraçar, de poder conversar pessoalmente, mas o Evangelho, o amor de Jesus em nossas vidas é tão grande, e Ele nos impulsiona a manter esta comunhão, que os irmãos da mídia, os irmãos do som, os irmãos do louvores, né? Graças a Deus, Deus começou, né, esse ano a escola bíblica dominical começou a andar, né? Nós vemos agora os cultos que estão sendo ministrados nas quinta-feiras. Isso é comunhão, isso é vontade de falar do amor de Deus. E nós vemos isso cumprindo hoje na nossa igreja, uma igreja que tem a fé em Jesus. Ela se esforça para que todos entrem e que ninguém fique para trás. Ela tem o prazer de levar a palavra de Deus. Nós temos uma qualidade de ensino muito grande aqui na nossa igreja, o pastor, os líderes que trazem ensino. Nós vemos uma dedicação, um zelo com a palavra de Deus. E isso demonstra o amor de Deus sendo derramado em nossas vidas, como igreja de Jesus, a qual Ele é o corpo da igreja. Eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de, para finalizar, no Hebreus capítulo 4 e 12. Hebreus capítulo 4 e 12. Olha só, irmãos, o poder da palavra de nosso Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão do ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé vem pela onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito, como Isaías diz, quem deu crédito à pregação? O profeta Isaías diz, quem foi que deu crédito à pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor, que foi subido como renovo? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, que tem aqueles que ouvem e não dá crédito. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, ela surte esse efeito, ela é viva, porém ela não está simplesmente viva, né? Uma coisa que nós podemos pegar, está vivo, que legal. Não, ela é viva e é eficaz, ela tem poder. E que poder que é esse que ela tem de transformar o coração, de transformar a mente, de transformar nós em uma nova criatura, de nos regenerar, irmãos. A palavra de Deus, ela nos dá confiança. A palavra de Deus nos dá alegria. Nós lemos lá em Mateus, ela nos traz o que? Alívio. Ela nos traz paz, ela nos traz segurança. Porque ela está viva e está eficaz, ela está em ação. Ela não está morta. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, não é um livro morto. Quando nós abrimos ela, é como fonte de água viva, é como um alimento. Por isso devemos ter atenção, devemos ter um esforço, devemos ter medo de ficar fora do descanso, de ficar sem ouvir esta palavra. É o que nós precisamos para os nossos dias atuais, ouvir a palavra de Deus. Ela nos dá poder para entrar no descanso de Deus. Em terceiro lugar, a palavra é penetrante. Quando lemos a palavra de Deus, ela nos lê.
ela nos examina, ela nos sonda, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Ela é como um bisturi, irmãos. A palavra de Deus é como um bisturi nas mãos do cirurgião. Ele vai abrindo, ele vai abrindo, até chegar lá nas juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus. Vai abrindo. Aí ela chega nas juntas e medulas, ela vai mais além ainda. Ela divide a alma e o espírito. E quando chega lá na alma e no espírito, ela dá o descanso, traz o alívio, traz a paz, traz a alegria. De forma, irmãos, que excede qualquer entendimento. Essa palavra de Deus, ela excede qualquer razão humana. Qualquer maior cientista, qualquer maior teólogo, ela discerne. Ela é profunda. E quando chega lá nas juntas e medulas, Deus começa a tratar. E aí vem fechando. E ela é tão maravilhosa que diz assim: o choro pode durar uma noite. O choro pode durar a noite toda. Ninguém tem maior explicação que essa. Para se chorar, é preciso estar com muita angústia, com muita tristeza, para chorar a noite toda. E a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas o amanhecer vem o quê? O consolo de Deus, o consolo de Jesus. Por isso ele fala: entre agora no descanso de Jesus. Entre agora, receba agora esse descanso. Receber o conforto do Espírito Santo de Deus, receber a visita do Espírito Santo de Deus ao amanhecer, em meio à angústia, em meio à aflição, em meio à perseguição que esses cristãos estavam enfrentando, que eles estavam enfrentando a perseguição até o sangue. Possamos olhar, estar ansiosos, estar desejando o quê? Como o nenê, o recém-nascido, o leite materno, nós esteja nessa mesma situação para ouvir a palavra do Senhor. Porque fazendo isso, irmãos, nós alcançamos tanto o descanso aqui imediato de Deus, de Jesus, como o descanso que nos espera, que é a pátria celestial. Esse descanso é perfeito. Aqui ainda temos aflições, nós sentimos dor, nós sentimos angústia, mas lá nós não teremos mais isso. É perfeito para nós. Olhamos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e dele não desviemos mais para nada. Fique com seus olhos fitos em Jesus. Tenha prazer de meditar na palavra do Senhor. Tenha prazer de ouvir a palavra do Senhor em sua casa aí, por esses dias que estamos passando, de muita angústia, ao qual nós estamos na nossa liberdade quase sendo totalmente privada. Mas se esforce para ouvir a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por nossa igreja, que está com este compromisso de adorar a Ele. Gostaria de finalizar com uma frase que o Augusto Nicodemos ele expressa no seu livro, e ele dá 5 instruções. O descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. O descanso é a dádiva de Deus e não o resultado dos nossos esforços. A fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso. Vou dizer de novo. Terceiro, a fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso.
Esse descanso começa neste mundo. O quinto, a única maneira de nós assegurarmos que estamos no caminho desse repouso é permanecer firme na palavra do nosso Senhor. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus por fazer parte desta igreja, por estar aqui hoje. E eu gostaria de orar com você, já convidar os músicos.